Vou começar hoje explicando o motivo da festa, para a gente entender. A festa da Cátedra de São Pedro vai nos lembrar uma cadeira. Cátedra é cadeira, mas uma cadeira diferenciada. E uma cadeira que está presente nas catedrais, daí a palavra, catedral também. É onde está a cadeira de onde o bispo preside a sua diocese, governa, mas também pastoreia. Tanto que nós que somos aqui da diocese de Divinópolis, vocês estão vendo lá a cadeirinha vazia sempre. Ninguém senta nela, até que o Papa mande alguém para poder ocupar aquela cadeira. E a festa de hoje vai lembrar o dono da primeira cadeira, da cadeira maior. Primeiro Pedro. Daí o Evangelho de hoje nos faz aqui recordar, lembrando que recordar é sempre trazer de novo ao coração, para que a gente não esqueça de quem está à frente da nossa igreja. E estar à frente não quer dizer o sinal do poder maior, que Jesus mesmo quem diz. Quanto maior, quanto o posto maior ocupado por alguém, maior deve ser aquele que serve. Quanto mais poder, mais serviço. Quanto mais responsabilidade, mais a minha missão de ser um servo um do outro. Conhecer uma pessoa, já não está mais entre nós, já está entre Deus, e os anjos e santos e arcanjos de Nossa Senhora, sempre quando alguém chegava próximo a ele, para um atendimento, que seja, essa pessoa sempre dizia assim: em que eu posso te servir? Bonito, né? Qualquer um que se aproximava dessa pessoa, ele sempre dizia: em que eu posso te servir? Essa era a palavra dele, essa era a frase com a qual ele sempre começava algum atendimento. Ele sempre se apresentava diante das pessoas. E assim é a figura do pastor maior, tanto aquele que está governando, pastoreando a Igreja Universal, mas aquele que em cada uma das dioceses espalhadas pelo mundo afora, vai exercer também esse sinal visível daquela cadeira primeira, que é a cadeira de Pedro, lá em Roma. Nós sabemos que foi a partir dali que o Evangelho se propagou. E pensar a pedra é pensar o fundamento. O nosso coração sempre caminha para lá, como se Roma estivesse lá de cá, não sei não, mas sempre caminha para Roma. Por quê? É o lugar onde é guardado todo o fundamento. Todas as vezes que a gente quer recorrer ao original da nossa fé, ao fundamento dela, é lá que está resguardado esse grande tesouro. Essa essência da nossa fé está lá. E quem é o guardião é o Papa. E assim sucessivamente, desde Pedro até os dias de hoje. Se tem uma coisa que estremece um protestante, ou até não os faz entender, é como pode uma única pessoa conseguir a obediência de todos. Mas uma obediência que lá de cima se coloca sempre a nosso serviço. Só que isso aqui é entendido só pela fé, só pelo mistério da nossa fé, que também enxerga nesse homem um sinal visível da presença de Jesus. É claro que sabemos que o Papa não é Jesus, mas o Papa também não quer ocupar esse lugar. A Cátedra de Pedro é aquele que vai nos direcionar, vai pastorear. Para que serve o pastor? Para nos colocar no caminho, para nos devolver de novo a direção quando estamos perdidos. Santo Inácio de Loyola, seus escritos, tem um momento muito bonito que ele fala o seguinte: todas as vezes que a gente se perde na vida, nós precisamos saber pelo menos de onde nós partimos. E a gente sempre parte de onde? Lá do fundamento. Nós sempre partimos da Cátedra de Pedro. Nós sempre partimos da pedra. Sempre que a gente se perde na fé, se perde na vida, em Jesus, cujo tesouro está inteiramente resguardado em Roma. E é ali também onde morreu Paulo, que a gente sabe. E Paulo é aquele que vai ao fundamento, vai à pedra, mas sai em missão. Esse é o
o carisma de Paulo. Ir até a fonte, ir até a pedra, e lá foi para se encontrar com Pedro, mas depois saiu em missão. É um pouco daquilo que a gente vive, mas nunca perdendo de vista que é aquele que senta naquela cadeira primeira e aquele que ele designou para sentar na cadeira na qual a diocese a gente se encontra, que a gente deve ouvir, e ouvir muito bem, sendo obedientes. E a primeira leitura de hoje vai dizer justamente isso. Por quê? É Pedro quem está falando. Pedro hoje nos recomendou que, quando vocês forem pastorear, vocês pastoreiem com misericórdia, pastoreiem com amor, pastoreiem como verdadeiros pastores. E a gente pode correr o risco de se tornar lobo dos nossos. E ao invés de pastorear os nossos, nós vamos nos encarregar de perder os nossos. E o bom pastor é aquele que sempre vai agir em plena misericórdia como Jesus. E eu sempre gosto de uma ideia da misericórdia, que é do Frater Henrique. Acredito que a maioria não conheça, mas é uma pessoa muito sábia, que vive hoje ali na região de Igarapé, foi professor há muitos anos, e ele é Frater da Divina Misericórdia. A definição do Frater para a misericórdia, para mim, é a mais perfeita que eu já ouvi até hoje. A misericórdia é um movimento. Só isso. Porque a gente sempre fala, misericórdia tem um coração que acolhe misérias, uma série de coisas. Não. Misericórdia é um movimento. Por quê? Se eu sou verdadeiramente um bom pastor, se eu reconheço o pastoreio que eu preciso exercer no meio dos meus, e cada um sabe onde precisa exercer, e da maneira qual precisa exercer essa misericórdia, esse pastoreio, é agir com esse movimento. É ir até o outro, é deixar que o outro se movimente até você, mas sobretudo você se movimentar até ele. E nós temos, durante toda a história da nossa igreja, diversos pastores que sentaram naquela cadeira e nós vimos esse movimento de misericórdia. Claro que a gente poderia pegar desde Pedro e trazer até agora, mas vamos tentar pensar pelo menos aqueles que estão mais próximos a nós e que viveram ali no século XX e agora cruzaram para o século XXI juntamente com a gente. A gente pega Pio XII, e por isso que a gente tem que entender o ministério de Pedro sempre à luz da fé. Se a gente for ver só historicamente, Pio XII é um dos papas da atualidade mais criticados pelas pessoas. Muitos vão dizer que Pio XII foi a favor do nazismo, ficou calado diante da Segunda Guerra, e uma série de coisas. Mas ninguém fala do episódio de Pio XII, onde ele, juntamente com mais alguns, que lá no Vaticano é assim, tem lá uma faixinha amarela que demarca o território do Vaticano. Lá é um país, a gente sabe, independente. E no meio daquele contexto todo de guerra, Pio XII, olhem só, e antes mesmo do Concílio Vaticano II, da abertura, o ecumenismo e tudo mais, ele trouxe comunistas, judeus. Por quê? Porque se ficassem do lado de lá, iam morrer da Segunda Guerra. Só que eles não podiam cruzar aquela faixa amarela. Então fica aqui, então cruza aí quem quiser, porque se alguém fizer isso aqui, aí vai ser bomba em cima de bomba mesmo, em cima do país de vocês. Ninguém cruzou a faixa amarela. Nem sempre as pessoas lembram dos detalhes e das atitudes realmente misericordiosas que os nossos papas tiveram. Precisamos ter muito cuidado, porque se a gente vai somente pelo comentário de alguns, podemos correr o risco de enxergar na imagem dos nossos pastores aquela imagem não real, irreal, que fazem a respeito deles. O Pio XII tem essa característica especial, não é esse silêncio, porque também não se podia fazer muito. O Vaticano, no caso, o Papa, ia arrumar um exército e ia bombardear todo mundo? Não dava, né? A força era a força da oração. E o quanto possível, proteger aqueles que era possível. E ele fez isso. Depois, nós tivemos ali também a figura
do chamado Papa Bom foi o Papa João 23 Beato, que também vai ser canonizado agora, junto com João Paulo II. E João 23 nos mostra a abertura que a igreja tem que ter ao Espírito Santo. Se alguém me perguntasse, de todos os papas que eu pessoalmente penso que foram mais abertos à ação do Espírito, eu diria que foi João 23. Porque no meio de uma igreja bastante ainda ortodoxa, vamos dizer, de uma igreja conservadora, de uma igreja que não atendia mais à realidade em que ela estava inserida, João 23 foi capaz de dizer: nós precisamos dialogar, nós precisamos ter aqui uma palavra que consiga dizer alguma coisa para essa realidade de modernidade que a gente vive. E ele teve a coragem de fazer isso e convencer as outras pessoas. E aí eu digo, se a gente fosse governado somente por um homem, como querem alguns observar, mas como todos obedecem a uma pessoa só, se fosse simplesmente o homem João 23, talvez isso não teria acontecido. Mas quem governa a igreja não é o homem Papa, mas é o Espírito Santo através do homem Papa. E por isso a gente vê a ação do Espírito agindo como age e realizando as grandes obras que só o Espírito Santo pode fazer dentro da nossa igreja. A igreja é dele. Depois de João 23 veio Paulo VI, que prosseguiu a reforma que foi começada, reforma conciliar, com João 23. Paulo VI também, com a capacidade de diálogo imensa, foi capaz de também dialogar, inclusive, com protestantes, que era um discurso difícil, e enxergar também nesses, por mais difícil que seja a nossa compreensão doutrinal, porque nós vamos ter muita diferença no que diz respeito à doutrina, mas reconhece que mesmo nas nossas diferenças, nós também temos uma identidade em comum. Nós temos o mesmo Deus, nós somos salvos pelo mesmo Filho, mas também vivemos amparados e consolados pelo mesmo Espírito. E isso também nos dá abertura para dialogar, não só com aqueles que professam a fé diferente de nós, mas também nos dá abertura para chegar àqueles que pensam diferente de nós, inclusive não acreditam naquilo que nós acreditamos. Mas aqui eu quero chegar, já pulando um pouquinho, mas chegando o Papa Francisco com o Evangelho Gaudium, que foi lançado agora, sua exortação apostólica, porque mesmo que eu não consiga levar a palavra propriamente dita ao outro, eu possa levar Jesus através da beleza do que o Evangelho provoca na minha vida. Está lá na carta do Papa Francisco. E Paulo VI nos mostra isso, para a gente levar antes da palavra, para a gente ser capaz de levar a beleza, os frutos, o resultado do que o Espírito Santo, daquilo que o Evangelho provoca no segmento da nossa vida. E depois nós temos ali a figura de João Paulo I, que é quase esquecido, mas é lembrado como também o Papa do Sorriso, né? Alguns o lembram dessa forma. Com um mês só, ficou ali à frente da nossa igreja, mas nos marcou com essa sua característica. Nem sempre a gente se lembra dele. E será por que o Espírito Santo quis que ele ficasse apenas alguns dias? E aí cada um pode rezar depois e descobrir isso, porque Deus fala também. Depois veio João Paulo II, que teve aí esse fecundo ministério, esse fecundo pastoreio, como um Papa missionário, também chamado Papa da Paz, e em tantos lugares levou através do seu carisma, do seu jeito de ser, o amor de Deus. E somos tão apaixonados por essa figura. Logo depois, Bento XVI, tão próximo a nós, que nos encanta com a sua sabedoria. E eu diria que hoje, no meio de tantos por aí afora, não tem ninguém assim com tanta inteligência igual o Papa Bento, não. No meio dos vários segmentos aí, eu acho que está difícil, é uma criatura em extinção.
E além da sabedoria, da inteligência, profunda humildade de reconhecer: eu não dou conta mais. As minhas condições físicas agora podem prejudicar a igreja. Antes que isso aconteça, eu passo a minha cadeira para outro. Eu não estou aqui porque eu quero essa cadeira é minha, não passo ela para ninguém. Um exemplo para nós também. Porque não é só a cadeira de Pedro não, mas existem outras cadeiras que a gente pode também ocupar, que por orgulho, pelo nosso ego, pela ânsia fora do comum de poder, a gente não quer também passar a nossa cadeira para outro. E chega a hora que a gente tem que ter humildade também de poder fazer isso. Para quê? Para que a igreja continue crescendo, para que a igreja continue o seu trabalho. O Bento XVI foi capaz de fazer isso. E agora, até nós, estamos aí sendo pastoreados pelo Papa Francisco, cujo ministério petrino tem sido também muito fecundo, e nós temos experimentado isso dia a dia, tanto pelas atitudes, e aqui está o movimento da misericórdia que eu falava, mas também aquilo que nos diz. Ele sempre fala de uma maneira muito simples, muito clara, muito familiar, como Jesus falava. E aqui está, voltando, é uma característica do Bento XVI também. Bento XVI escreveu lá aquela coletânea de Jesus de Nazaré e tantos outros escritos, e apesar da profundidade intelectual, Bento escreve sempre muito simples, muito compreensível a todos nós. Mas também o Espírito Santo está por detrás de tudo. Isso mostra que essa cadeira não é uma simples cadeira, mas é um lugar para que a visibilidade de Jesus seja possível. Olhar para a figura do Papa, para nós, é olhar para o próprio Cristo. É olhar para aquele que foi colocado como fundamento da continuação da sua obra redentora entre nós. Que foi o próprio Jesus quem pediu para Pedro: ó, você que vai governar. É o que você ligar aqui vai ser ligado no céu, o que desligar vai ser desligado lá também. E quando a gente pensa aqui na figura de Pedro, a gente se sente mais amparado, a gente se sente cuidado, porque Jesus está entre nós, por meio do Espírito, sabemos, mas Ele se faz presença na nossa vida através de alguns sinais que são sensíveis. Um deles é o que a gente está fazendo aqui, que é a Eucaristia que a gente celebra. Em cada sacramento a gente percebe a sensibilidade de Deus com a gente, que vem, de certa forma, nos marcar com esse meio, mas também nas outras formas que Ele nos deixou. Na figura de Pedro, para ser, pela sabedoria do Espírito, para poder nos governar, para nos pastorear. Que a gente possa amar muito o nosso Papa, escutar muito bem a Ele, ser muito bem obediente. E aí, quando eu digo isso também, para a gente poder ir descendo nas escalas de poder também. Porque se eu penso lá a cadeira do Papa, que é a primeira, que eu possa pensar a cadeira do bispo da minha diocese, que eu possa pensar também a cadeira de quem hoje ocupa o lugar máximo aí, dentro da comunidade. E sempre lembrando, quanto mais em cima, mais embaixo. Viu? Quanto mais no topo, mais aos pés a gente precisa estar. Sempre pensando dessa forma: em que eu posso te servir? Em que eu posso te ajudar? Em que eu posso ser um sinal de Cristo que lavou os nossos pés para você? Em que eu posso ser essa imagem visível? De maneira que a gente sempre possa amar muito os nossos pastores, gostar muito deles, e saber que quando um dos nossos pastores diz alguma coisa, não é só a palavra humana que está dizendo. Inclusive quando a gente é chamado para algum trabalho, ainda que seja um trabalho um pouquinho mais complicado, mais difícil, onde você não quer talvez, escute. Quando você vai, atende, e humildemente você recebe essa palavra como dom de Deus, como enviada do Espírito, através de quem Deus colocou para cuidar de você, você está com a graça. E Deus, Ele quis você ali.
Nós precisamos estar onde Deus quer que a gente esteja. E aqui está a beleza da resposta de cada um de vocês, de acordo com o carisma, que hoje procuram seguir e vivê-lo dentro da nossa igreja. Porque quando a gente pensa no carisma, que é um dom que Deus nos deu, que é graça que o Espírito Santo nos concede, ali nós estamos escutando a vontade de Deus. E é importante a gente escutar a vontade de Deus, mas sobretudo escolher por ela. Às vezes a gente sabe qual é a vontade dele, escuta a vontade dele através do nosso pastor, mas não tem a coragem de escolher por essa vontade. Que a gente possa sempre ter isso muito atento aos nossos olhos, também gravado no nosso coração. Escutar a vontade de Deus e escolher por ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.